E eu quero falar hoje um pouco sobre mistérios de Deus. Mistérios, né? Mistérios de Deus. Tem lá o filme Mistério, todo mundo quer saber, quer descobrir, quer assistir o filme. E tem aqueles já que são mais pentecostais, né? É mistério, né? Isso é mistério. Mas são tantos mistérios de Deus que Deus tem revelado a nós através da sua palavra. Então, eu quero ler com você, compartilhar com você nesta noite, que você possa receber no seu coração, ser abençoado, tocado, restaurado, fortalecido no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, verso número 1, diz assim a palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha que coisa linda, que responsabilidade. Que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Tem umas recomendações aqui, né? Além disso, requer que nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Mas, versículo número 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Pai, a tua palavra, e com certeza a tua palavra nessa noite, como uma boa semente, está encontrando uma boa terra, Pai. E a Bíblia diz que quando a tua palavra, quando a boa semente encontra uma boa terra, ela produz bons frutos. E a Bíblia diz que produz no mínimo 30, 60, 100, e não dá para medir aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Por isso, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nosso coração já está preparado e que a tua palavra, Pai, possa ser semeada e produtiva na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A pastora falou da carreata e, irmãos, a gente acaba se acostumando com as coisas, né? E quando foi proposto para nós assumirmos a igreja aqui no bairro de Cervezão, que ainda hoje, né, Cervezão é discriminado, mas é um lugar muito abençoado. Pessoas nos procuraram e falaram assim: não, vocês vão fazer isso, vocês estão aqui numa catedral, olha, o salário que vocês ganham aqui é 3 vezes o que entra de tudo naquela igreja, né? Mas nós tínhamos uma direção de Deus. Outros então falaram: olha, naquele lugar tem cabeça de cavalo enterrado, nada vai para frente naquele lugar. Mas nós tínhamos uma direção de Deus, nós assumimos o compromisso e Deus tem honrado os propósitos que nós tínhamos no nosso coração. Deus tem honrado, Deus tem feito os alvos que havia estabelecido, Deus fez e honrou e tem honrado cada dia mais. Mas quando nós estávamos entrando na carreata, atravessamos a rua 14, descemos a 40, viemos pela rua 9, né? Atravessamos a 40, viemos até a 48, viramos, descemos a rua 6 e entramos em frente à cavalaria. Mas quando nós chegamos ali, aí a gente viu, é porque a gente está acostumado, a gente está andando, né? A gente está acostumado, mas você vê assim, né, a necessidade mesmo, a necessidade, como disse a pastora aqui, de uma luz brilhando muito forte nesse lugar. Deus tem nos colocado você e cada um de nós nesse lugar para brilharmos e fazermos a diferença para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que se não for o chamado, nós somos estraçalhados na batalha. Mas quando nós temos o chamado, nós temos o respaldo de Deus, o alicerce de Deus, o cuidado de Deus. E Deus tem o homem certo no lugar certo, na hora certa. E a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que os homens nos considerem. Então é para que nós sejamos isso.
Ele diz aqui, como ministros de Cristo, nós temos aí presidência, né? A Dilma, antes outro presidente, antes outro, e cada época de que um presidente é eleito, está ali no poder máximo, praticamente aqui, humanamente falando, ele institui seus ministros do trabalho, ministro do transporte, ministro da educação, ministro da saúde, ministério, são tantos os ministérios, cada um desses trabalham em responsabilidade para fazer com que essas coisas vão à frente, prestam conta àqueles que são superiores, mas eles têm essa responsabilidade. E o apóstolo Paulo dizendo aqui a respeito de mim, a respeito de você, a respeito dele, a respeito de nós, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Dos mistérios de Deus. O que é um mistério? É uma coisa que as pessoas não sabem, não conhecem. Mas ele está dizendo aqui que ele chamou pessoas como você, como eu, para sermos despenseiros dos mistérios de Deus. Cada um de nós, quando pregamos, ou quando nós testemunhamos, quando nós falamos de Jesus, quando nós damos o testemunho, quando nós falamos as coisas de Deus, nós estamos agindo em um mistério, porque as pessoas nem entendem o que nós estamos falando. O Edivaldo vem aqui com um sonho todo feliz, né? Se ele contar lá fora, o que vão pensar do que ele está falando? O que vão pensar do que ele está falando? A pastora vem com um sonho, né? O que as pessoas vão pensar do que ela está falando? Quem se importa com isso? Há um livro que chama assim Igreja, e eu com isso, né? E esse livro fala dos homens chamados, fala de Moisés. Moisés podia dizer, e eu com isso? E eu com esse fogo que está pegando aí? Quantas pessoas? E eu com isso que eu tenho, com isso. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que nós agimos em um mistério. E o homem natural não conhece as coisas e não entende os mistérios de Deus. Não entende os mistérios de Deus. Ele está pronto para entender a razão, mas não os mistérios de Deus. Conhece talvez as paixões da carne, conhece talvez os seus desejos, conhece talvez as trevas, conhece tantas coisas, mas não conhece as coisas que são de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que há pessoas que são dispenseiros dos mistérios de Deus, como uma missão de divulgar o Evangelho, que é o poder de Deus. Cada pessoa que recebeu Jesus no seu coração, cada pessoa que crê que Jesus Cristo está vivo, é um admirador dos mistérios de Deus. É um admirador dos mistérios de Deus. Jesus, ele conta uma parábola lá em Mateus. Vamos examinar a escritura aqui, ó. Mateus capítulo 25. Jesus, ele conta uma parábola do verso 14 ao verso 30. E Mateus capítulo 25, verso 14 ao verso número 30, Jesus conta uma parábola. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, recebeu 5 talentos, negociou com eles, granjeou, ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximando o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5, eram 10, né? Que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei dos 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Mas chegando também o que receberá um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas ou colhe onde não semeasse, e ajuntas onde não espalhasse, e atemorizado escondi na terra o teu talento, assim tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali também haverá pranto e ranger de dentes. Então, quando Jesus, na parábola dos talentos, os servos receberam valores do seu Senhor, que negociaram e produziram frutos. Assim também nós recebemos de Deus riquezas espirituais. Assim também nós recebemos de Deus vida, e de um modo muito maravilhoso que nós recebemos de Deus, as pessoas devem ser beneficiadas com aquilo que nós recebemos de Deus. As pessoas devem ser abençoadas com aquilo que nós recebemos de Deus. É tão gostoso. Hoje estava encerrando a minha manhã, eu estava fazendo um balanço da minha manhã, né? E foi tão gostoso, tive a oportunidade de estar com algumas pessoas de manhã. Foi tão gostoso trazer lágrimas de uma pessoa no ombro, trazer o sorriso, trazer uma confirmação de uma outra pessoa, ter orado por uma outra pessoa. Que gostoso, né? Poder estar executando e fazendo a obra de Deus, e estar podendo beneficiar pessoas. E é tão maravilhoso que nós somos beneficiados quando a gente põe em prática, quando a gente usa aquilo que Deus tem confiado a nós. Agora, eu entendo também essa parte da pessoa de um talento. Eu me lembro que um dia nós, quando o Marcelo fez os 2 gasofilácios da igreja, nós tínhamos aqui outros 2 gasofilácios que tinham vindo da catedral. Quando nós viemos para cá, foram feitos gasofilácios novos lá e feitos gasofilácios para cá. Um dos gasofilácios eu mandei lá para a Vila Alemã, e outro estava guardado. Eu fui numa igreja um dia e eu vi que essa igreja não tinha gasofilácio. E essa igreja ela já estava ali acho que uns 10 anos. E eu falei: acho que eu vou dar o gasofilácio para essa igreja, que não tinha. Só que quando foi recolher a oferta, eu vi que eles vieram com uma caixinha de sapato. Já devia ter um ano mais ou menos aquela caixa de sapato, rasgada, colado com fita isolante, esparadrapo, durex. Eu falei: quer saber, eu não vou dar o gasofilácio, não vou dar. Eu falei: porque esse pastor que estava aqui há quase 10 anos, será que ele não podia sentar meia hora, pegar meia dúzia de prego, cortar 4 tábuas e fazer uma caixinha e passar um verniz? O gasofilácio está até hoje guardado aí. Era uma necessidade, mas era, né? Aí depois outro pastor assumiu a igreja cresceu, tá. A gente entende então que Deus nos dá oportunidade muitas vezes, e nós não tratamos com excelência aquela oportunidade que Deus tem dado para nós, né? Eu não fiquei com nenhum pingo de remorso de não ter dado gasofilácio, porque eu falei: como que vai tratar? Imagine aqui a igreja, né, 15 anos, 16 que nós estamos aqui. Imagine aqui a gente com uma caixa de sapato, né, colado, rasgado a boca, e isso ainda, né? Eu acho que então aquilo que nós recebemos de Deus, Deus confia a nós com tanto prazer, para que a gente possa também estar dando crescimento, produzindo essas coisas. E quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, 16, ele diz assim: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Seja feliz com aquilo que Deus tem feito, e seja dispenseiro daquilo que Deus tem te confiado. Medita nessas coisas.
Analisa essas coisas. Ele diz para Timóteo aqui: aplica-te nela. Tem uma aplicação nas coisas que são de Deus. Aplica-te nela. Ainda que seja requerido de nós a leitura da palavra, ainda que seja requerido de nós um jejum, muitas vezes. Estava vendo lá uma entrevista que alguns jogadores que são muçulmanos, como o Ozil da Alemanha, né? E ele disse que como ele vai jogar no sábado, então ele não vai poder praticar o jejum que ele faz na sexta-feira dessa vez. E que eles têm ali uma licença, uma liberação, né? Eles não praticam o Ramadã, deve ser, quando eles estão em viagem, quando eles estão em compromissos. Mas veja, né? O compromisso de toda sexta-feira que eles têm de estarem ali jejuando e fazendo a parte deles. Os apóstolos pediram a Jesus a explicação da parábola do semeador. E a resposta de Jesus foi: a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus. A vós é dado saber o mistério do reino dos céus. Talvez você esteja aqui ainda nessa noite, talvez você não entenda nada do que o pastor está falando, mas eu creio que a palavra de Deus, ela vem, ela abre, ela traz entendimento. Como é gostoso quando os mistérios do reino dos céus começam a ser revelados a nós. Eu me lembro quando isso começou a acontecer na minha vida. Eu já ia na igreja há um tempo, mas foi no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, e ali, depois, logo teve uma ministração, e eu me lembro, o pastor Humberto, naquele acampamento, ele foi convidado a ministrar. Eu já tinha ouvido ele pregar muitas vezes, mas quando eu abri a minha Bíblia, tudo o que estava ali havia se tornado vivo para mim. Vivo. E esses dias eu fui na casa dos meus pais, e está lá em cima da geladeira, estava em cima da geladeira a minha primeira Bíblia, e eu abri, e eu comecei a ver as anotações, e eu comecei, olha, Deus falou isso, e comecei a ver as anotações, os mistérios de Deus que são revelados. Isso aconteceu com 24 anos de idade. E Deus é um Deus, como diz a palavra, que Ele sempre revela a sua vontade aos que desejam conhecer melhor a sua vontade e os deveres espirituais. Olha, a palavra diz que Abraão era servo fiel e obediente. Ele, lá em Gênesis capítulo 18, verso 17, vamos ver, Gênesis capítulo 18, verso 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós estamos fazendo um pequeno grupo numa casa, é a mãe e a filha, né? Eu ensinei eles a procurarem na Bíblia, né? E ela vai no índice, depois vai lá procurar os versículos, né? Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e ela vai lá, às vezes ela fala, é no comecinho, no meio, vai no índice, né? E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo, deixa eu ver aqui, 18, verso 17, diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 18, verso 17, diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aí diz a palavra aqui que o Senhor diz assim: ocultarei o Abraão que faço, ou seja, ele foi informado do que iria acontecer com Sodoma, do que iria acontecer com Gomorra. Era um mistério, ninguém sabia, mas Abraão foi informado do mistério de Deus. Deus tem prazer de informar, e aqui ele fala algumas características de Abraão. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. Ele tem prazer
em comunicar você, Ele tem prazer em avisar você, Ele tem prazer de exortar você, Ele tem prazer de estar conosco, de revelar a nós. Muitas pessoas não creem no arrebatamento da igreja. Ontem, estavam a Débora brincando, Mateus conversando, estão falando que o Michael Jackson está vivo, que viram ele num lugar, que viram ele no outro lugar. Eu disse assim, de uma coisa eu sei: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo, eu sei. Verdadeiramente Jesus Cristo está vivo. Daniel capítulo 2, verso 28, conta a história de Daniel. E quando Daniel é interrogado, ele diz assim: há um Deus no céu que revela os seus segredos. Há um Deus no céu que revela os seus segredos. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Os mistérios de Deus está na palavra de Deus. Nós encontramos aqui resposta de Deus, tratamento, cuidado de Deus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, verso 2, 4, o principal mistério de Deus. Colossenses capítulo 2, vamos lá. Colossenses capítulo 2, são as cartas, lá na frente. Colossenses capítulo 2, verso de número 2. Aos santos, irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para... Eu estou lendo 1, né? Estou lendo o capítulo 1, capítulo 2, verso de número... capítulo 2, verso número 2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu vou ler novamente o principal mistério de Deus. Capítulo 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor ou em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência. Que é a plenitude da inteligência, toda a inteligência. O ser humano usa aí nem 5% da sua capacidade do seu intelecto. Mas ele está dizendo aqui que na plenitude da inteligência do homem, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo. Está escrito na palavra, e eu creio, e um dia a luz revelará tudo a todas as pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, um pouquinho para trás, vamos ver, verso 23 e verso 24. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 e verso 24. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus
e sabedoria de Deus. Então ele está falando aqui de uma eclésia, de uma seleção, como está escrito no livro lá, que sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, adquirido. É um mistério conhecer Jesus, receber Jesus, temer a Jesus, viver o reino. É um mistério, mas é revelado, e aqueles que conhecem isso, talvez as outras pessoas talvez não entendam o que é isso, mas é uma cortina que se abre, e as pessoas conseguem ver aquilo que muitos não conseguem ver. Ele diz aqui: pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados é poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus, sabedoria de Deus. O mistério do Evangelho, o poder da palavra. Reinos passaram, domínios se acabaram, grandes caíram, impérios caíram, porém há um poder simples que pode transformar o homem. Romanos capítulo 1, um pouquinho para trás também de Coríntios, o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quando ele diz aqui judeu e grego, ele está dizendo todas as pessoas. Ali ele estava entre os gregos, o conhecimento dos gregos, estava entre ali o conhecimento dos judeus, estava ali entre os gentios, mas ele está falando independente de quem seja, só existe uma coisa que pode salvar o homem, que pode transformar o homem, que pode fazer o homem nascer, que pode dar vida ao homem. Por isso eu não me envergonho disso. E ele diz aqui: o Evangelho é o poder de Deus. Quando Paulo teve encontro com Jesus, ele conhecia as leis, ele conhecia os profetas, ele conhecia todas as coisas, ele sabia que era o Cristo que haveria de vir. Ele não precisou aprender muita coisa ali, ele simplesmente continuou na sua viagem, chegou lá e falou assim: olha, eu estou aqui pregando Jesus, que é o Cristo, que é o Cristo. Eu persegui esse Jesus porque eu acreditava que ele era um impostor, mas eu estou falando para vocês que Jesus, porque eu encontrei com ele no caminho de Damasco, uma luz apareceu, ouvi uma voz, fiquei cego por 3 dias, e ele ainda disse para Ananias que eu seria o vaso escolhido na mão. Então reinos passaram, domínios se acabaram, grandes caíram, porém há um poder simples que pode transformar o homem: o Evangelho, a palavra viva de Deus. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Então, o mistério do Evangelho, o mistério da palavra. Eu me lembro um dia nós íamos expulsar um demônio aqui no bairro Cervezão, na primeira avenida 17, uma mulher que estava, acho que há 4 dias na cama, e ela tinha sua pulsação normal, ela tinha tudo normal, mas ela estava com os olhos fechados, com os dentes travados, ela não comia. Quando abria a boca, aquele demônio dizia que ia matar aquela mulher. Eu me lembro que eu vim naquele dia, eu e o pastor Chagas, e nós entramos, e o pastor Chagas assim, ele não chegou e falou: sai demônio no nome de Jesus. Ele só chegou e falou: a senhora tem uma Bíblia? Tem. Ele começou a ler, eu do lado dele: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, e aquela mulher começou a e nós lendo, de repente sentou, aquele espírito maligno foi embora, por causa do Evangelho, por causa da palavra. Não é porque era o Salmo 91 não, viu? O Salmo 91 não é mais poderoso do que o Salmo 23, não é mais poderoso do que o Salmo 1,
Não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Então, quando você está lendo a palavra, você está materializando o Senhor Jesus. Você está na presença do Senhor Jesus. Quando nós estamos cantando a palavra, quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos nesse momento aqui, Jesus está aqui, porque é o verbo. O problema é que João disse assim, o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas pelo verbo, sem o verbo nada foi feito, se fez, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como dando gênero do Pai, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o verbo, quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filho de Deus, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como eu estou falando dos mistérios de Deus, o Evangelho é um mistério de Deus. É um mistério. Como é bonito. Eu passo na Vila Brasil, tem um homem que vende laranja ali, né? Forte. E eu vejo que o homem quebrantado, sentado naqueles banquinhos de pedra ali e lendo a palavra. E a gente vê o brilho no rosto dele. Eu falei, senhor não é um Deus? Falou, sou. Foi que ministério o senhor é? A igreja pentecostal Filhos de Abraão, né? E eu vejo ele ali lendo a palavra. E a palavra transformando a vida dele, né? Não se envergonhe do Evangelho. As pessoas vão zombar de você, mas as pessoas vão querer o que você tem. São mistérios. São mistérios de Deus. Tenha mais a palavra na boca, tenha mais a palavra no coração. Fale menos do que você pensa. Fale mais a palavra. Você não é aquilo que as pessoas dizem de você. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você tem que saber que você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é menino dos olhos de Deus. Você é mais do que vencedor. Você é amigo de Jesus. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem o selo, o penhor. Então o Evangelho também é um dos mistérios de Deus. Outro mistério. Mistério da vontade de Deus. Isaías 55, verso 8. Abra sua Bíblia lá. Livro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que você está projetando. Mas olha só Isaías 55, verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que você está pensando agora? O que você está esperando agora? O que você está sonhando agora? O Senhor diz aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele continua dizendo aqui, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, você pode imaginar o quanto os céus é mais alto do que a terra? Ontem a pastora veio aqui para o culto de mulheres, né? E eu fiquei lá em casa um pouquinho. A Débora ficou andando de bicicleta ali no abrigo. Tem uma rede lá que lá uma vez no ano, né? Alguém senta nela, deita nela. Mas fica lá a rede. E eu deitei e estava a noite muito escura. Eu me lembro quando os médicos falavam que a Débora não ia enxergar, e o olho dela balançava muito. Eu me lembro que a gente vivia fazendo testes. Eu me lembro que um dia eu estava em Serra Negra, no Vale do Sol, e estava assim, a Débora pequenininha, o olho balançando. De repente eu vi que passou um pássaro longe, e a Débora falou, nossa pai, o que aquele passarinho está fazendo sozinho lá? E eu comecei a chorar, né, sem falar para ela. Falei, qual, Débora? Aquele, pai, está passando. Nem eu estava quase vendo o passarinho. E eu me lembro que às vezes eu ficava na rede
Eu olhava no céu, aquela noite assim, que nem tinha estrelas, existia uma estrelinha. Eu falava, Débora, você está vendo alguma estrela? Ela falou, eu estou, pai, qual? Aquela lá, pai. E ontem eu estava lá e ela andando de bicicleta. Eu falei, Débora, você está vendo alguma estrela? Estou vendo 4, pai. Eu falei, pai, você está vendo uma? Né? Mas eu estava olhando para o céu. A grandeza do céu, a distância do céu. O quanto é muitas vezes inalcançável. Não sei se existe essa palavra, mas o Senhor diz aqui, está escrito aqui, é a palavra de Deus. Quando você recebe uma carta endereçada de alguém, é para você essa carta. É um mistério, as pessoas não podem entender, mas ele diz, os seus pensamentos não são os meus, seus caminhos não são os meus. E aí o verso 9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós limitamos a Deus muitas vezes, mas Ele quer fazer mais. Ele continua dizendo aqui, provando a palavra dele no verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, você pode ver comigo a terra que recebeu a chuva, que recebeu a geada, e você pode ver aquela terra e não tem nada ali. Não tem nada. Isto é a fé. Não tem nada. É impossível, você olha e não há. Mas o Senhor diz assim, que assim como a terra que recebe a chuva é regada, ela não volta para mim sem dar o seu fruto. Vai passando alguns dias, você vai ver a sementeira. Depois da sementeira, você vai ver as plantas crescendo. Se você deixar, ela vai crescer muito, muito, muito. E assim o Senhor está dizendo aqui, porque assim como desce a chuva, a neve, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada, e prosperará naquilo para que eu a enviei. E aí ele continua profetizando aqui, verso 12, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas, em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, os mistérios de Deus, a vontade de Deus, eu costumo dizer e sempre digo isso, se eu fosse viver a minha vontade, os meus sonhos, os meus projetos, eu não alcançaria 5% do que Deus já fez, do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer, quando nós estamos debaixo desse mistério que é a vontade dele. Romanos capítulo 12 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas renove tua mente para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro mistério, Efésios capítulo 5 verso 32, grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, e fala do casamento, mas ele fala que a igreja é um grande mistério de Deus, é um corpo vivo, é um organismo vivo, que tem o Espírito Santo, que tem a presença de Deus, é a formação de um só corpo, um dia haverá um só rebanho, um só pastor. A igreja é um mistério de Deus para a terra, para esse mundo, é um presente de Deus. Ela é odiada por muitos, perseguida por muitos, mas ela prevalece. Eu costumo dizer que a igreja é como um navio que está no oceano
e o seu casco é de madeiro lavrado, de cruz de Calvário. E um dia a igreja vai chegar no porto seguro da Nova Jerusalém. Então a igreja é um mistério. E eu encerro com o último mistério. O mistério da fé. Ter fé é crer na existência de alguma coisa que não pode ser provada pelos sentidos. É ter a certeza de que recebemos coisas esperadas ou a realidade do que é invisível. A fé é a confiança na lealdade de alguém. Diga comigo, a fé é a confiança na lealdade de alguém. E a Bíblia diz que Deus é fiel, irmãos. A Bíblia diz que ainda que nós deixemos de ser fiel, Deus não pode deixar de ser fiel. Lealdade de alguém. Nós aprendemos no caráter, confiar no caráter das pessoas, numa promessa que as pessoas fazem. Muitas vezes nos frustramos, mas é tão bom. Temos tantas pessoas de caráter, pessoas que cumprem a palavra, mas o caráter de Deus, é a fidelidade. E fé, é isso que a gente diz, é a confiança na lealdade de alguém. Confiança na lealdade de alguém. Confie na lealdade de Deus. Confie na lealdade de Deus. Ele não vai falhar com você. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. O apóstolo Pedro diz assim: por meio da fé estamos guardados. Olha, 1 Pedro capítulo 1, é no finzinho da Bíblia, antes do Apocalipse de João, você vai encontrar as cartas de Pedro. Foram só 2 cartas que Pedro escreveu. E Pedro, ele escreve na primeira carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: que mediante a fé estáis guardados, na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos. Em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessários, que sejais por um pouco contristados com várias tentações. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas. Olha que coisa linda! Que coisa linda! Pedro pregou, Pedro morreu, a sombra de Pedro curava, mas ele está falando para mim isso, queridos. Olha só, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais. Pedro, os apóstolos tinham que ter essa característica. Para ser um apóstolo, tinha que ter visto Jesus em vida, tinha que ter visto Jesus morrer, e tinha que ter estado com ele ressuscitado, para ser testemunha de que Jesus Cristo está vivo. João escreve, Tomé diz assim: se eu não pôr a mão no cravo, eu não creio. E Jesus aparece para Tomé: põe o dedo aqui, Tomé. João escreve: aquele que os nossos olhos viram, aquele que os nossos ouvidos ouviram, aquele que as nossas mãos apalparam, o verbo da vida esteve entre nós. João, o último dos apóstolos, exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus. Eles não negaram. Eles eram os açoitados, enforcados, crucificados. Fala que Jesus está morto. Não tem como falar. Ele está vivo. Eles o haviam visto. Mas e nós, que só ouvimos o testemunho? Pedro, ele está dizendo aqui: o qual, não havendo visto, amais. Eu não sei, você já disse que ama Jesus hoje? Eu já disse que eu amo Jesus hoje. E ninguém pode tirar isso do meu coração. Isso é um mistério de Deus. Loucura!
para muitos, mas para aquele que crê é um mistério. 1 Pedro capítulo 1, verso 8, qual não havendo visto é o versículo, produz alegria, a fé produz alegria. 1 Pedro capítulo 1, verso 21, por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos ensinou que através dele nós amássemos a Deus. A fé produz santidade, isso é um mistério de Deus. Atos 26, 18. O crente anda pela fé, 2 Coríntios 5:7. O crente vive pela fé, Gálatas 2:20. A fé vence o mundo. Pela fé nós vencemos o mundo. 1 João 5:4. Eu quero convidar vocês a colocar em pé a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus. Eu já fechei os meus olhos. Eu não sei quem está andando, quem está correndo, quem está resolvendo o problema. Eu já fechei os meus olhos. Você sai debaixo da dispensação dos mistérios de Deus. Nesse momento, Pai, eu sei que mistérios estão sendo revelados ao meu coração. Eu sei que mistérios estão sendo revelados ao nosso coração. Eu sei que nessa noite eu saio desse lugar, Pai, muito abençoado. Mas o mais importante, eu saio desse lugar mais crente nessa noite, Senhor, mais confiante, sabendo que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é um Deus poderoso. Muitas vezes as pessoas talvez possam até estranhar o nosso comportamento, Pai, mas é porque nós temos experimentado os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão trabalhando no nosso coração, estão trabalhando na nossa vida, estão trabalhando na família. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus todo-poderoso, Pai. Continua, Senhor, revelando a mim, continua revelando a nós os Teus mistérios, ó Pai, aquilo que muitas pessoas não podem ver, mas desejo no meu coração, eu sei que é o mesmo desejo do Senhor, Pai, que todos possam Te conhecer, que todos possam, Senhor, saber que Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus presente, Pai. Batiza-nos nesta noite, Pai, com os Seus mistérios. Batiza-nos nesta noite com a Sua vontade. Batiza-nos nesta noite com o Teu propósito. Batiza-nos nesta noite com os Seus pensamentos que são maiores do que os nossos pensamentos. Batiza-nos nesta noite com a comunhão. E o Senhor Jesus disse: eu quero ter comunhão com vocês, a mesma comunhão que eu tenho com o Pai. A mesma comunhão que eu tenho com o Pai, eu quero que vocês estejam comigo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como eu e o Pai somos um, eu quero que vocês sejam um comigo. Pai, em nome de Jesus, é a palavra da fé que nós pregamos, Senhor, nesta noite. Mais do que nunca eu certifico no meu coração essa palavra do apóstolo Pedro, Senhor. Muitas vezes nós não temos visto, mas nós o temos amado, porque nós sabemos quem Ele é, sabemos que Ele pode todas as coisas. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. O inimigo não pode o deter, o inferno não pode intervir. Ó Pai, os planos do inferno são frustrados, Pai, no nome de Jesus, que veio para nos dar vida em abundância, para derramar graça sobre nós, vem para curar todas as enfermidades. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, andou fazendo bem, desfez todas as obras do diabo. Que todas as obras do diabo sejam desfeitas nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está aqui dentro, Pai. Se Satanás tem começado uma obra nesta vida, seja mandada, seja paga, seja voluntária ou involuntária, que cesse agora, em nome de Jesus, porque o mistério de Deus é Cristo em nós, e Cristo em nós é a nossa vitória, é o sonho de Deus para a nossa vida, Pai. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo a família de cada um, Pai, e eu sou abençoado, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença, da Tua palavra manifesta e revelada, Pai. Eu quero ser sim dispenseiro dos mistérios de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus, Pai. Que cada um de nós sejamos dispenseiros
e ministros dos mistérios de Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, manifesta o teu milagre e a tua glória sobre a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus, diga eu sou privilegiado, porque eu sou dispenseiro dos mistérios de Deus. Diga eu conheço os mistérios de Deus. Diga eu tenho vida. Diga o Espírito Santo habita em mim e me revela os mistérios de Deus, em nome de Jesus.